Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Steve e hoje eu vou tirar uma dúvida muito recorrente aí, né? Uma das dúvidas que eu mais recebo, com certeza é a dúvida que eu mais recebo, é sobre transformar uma arte em 2D em 3D. Como é que eu faço isso daqui virar 3D? Na verdade, não é só uma coisa simples, mas também é uma questão de treino, de prática, né? De você olhar a imagem. Eu vou explicar aqui pra vocês. Assim, ó, se eu fosse cortar essa imagem, eu vou cortar essa imagem, só que não agora. Se eu fosse cortar essa imagem, aqui ó, quando a gente bate ó, o olho aqui, a gente vê que é uma imagem 2D. Só que ela está em 3D e a gente só não treinou a nossa vista para enxergar ela em 3D. Olha só, o personagem Wolverine e o Ryu aqui, ó, eles estão na frente dessas duas personagens aqui, ó. Então esses personagens, se eu for destacar eles, eu já tiro eles, coloco separado e eu já sei que esses dois aqui estão na frente dessas duas. Mesma coisa se aplica a elas na frente do Ciclope aqui e do Strider. Então o que eu ia fazer? Eu tirar a Vampira e a Morrigan, Vampira e Morrigan aqui, deixo separado, então elas já são a segunda camada aqui, né? Terceira camada, a gente tem aqui o Ciclope e o Strider na frente do Homem-Aranha e do Mega Man. Então separo eles mais uma vez aqui, separo os dois e coloco separado. Recorto os dois e coloco separado. Por último, retiraria os dois aqui, né, ó. E claramente, ó, você pode ver, ó, a logo tá por cima deles, porque olha só, a logo ela tá por cima do Ciclope e do Strider aqui, e acredita-se que a logo também está na frente de todos esses daqui, né? Então, esse daqui também eu separo a logo aqui, a Marvel vs Capcom. Show! Só aqui, ó, você já viu que você já separou todo esse pedaço aqui, ó, você já separou todos os personagens e separou isso daqui. Ó, claramente, esses quadros que foram colocados aqui, ó, foi colocados para sobrepor toda a imagem, como se fosse uma moldura, porque olha só, o quadro está na frente do Ciclope, o quadro aqui ó, tá na frente do Wolverine, e o Wolverine a gente lembra que é a primeira camada, então os quadros aqui, eles geralmente fazem uma moldura, né? Esses quadrinhos que foram feitos, essas artes aqui, né? Faz realmente uma moldura. Então vamos lá. Temos a primeira camada aqui, que a gente já separou, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada. Então, essa imagem ela está claramente em 3D, só que a gente não treinou a nossa mente para enxergar ela em 3D. Então é por isso que muitas vezes acontece essa dúvida. Geralmente, as pessoas vêm e falam, eu não consigo entender, tipo, como é que vai ficar um 3D, como é que essa imagem vai ficar em 3D. E quando vê o quadro pronto, o quadro finalizado, fica tão claro, tão nítido, que a pessoa pega e fala, nossa, que bonito, que interessante. Porque a imagem está claramente em 3D. E isso se aplica a todas as imagens, porque tudo que a gente vê é em 3D. Mesmo que a coisa esteja em 2D ali, né, que a imagem esteja em 2D, tudo que a gente vê é em 3D. A gente só precisa transformar isso em 3D. Aí aqui seria aplicado, ó. O que eu faria? Aplicaria primeiro a camada do maior aqui, né? Não necessariamente nessa ordem, mas só pra gente ter uma base de como seria montado. A primeira camada aqui que está por cima de tudo, então eu aplicaria aqui o relevo, né? O 3D. Segunda camada, Wolverine e Ryu. Terceira camada é Vampira e Morrigan. Quarta camada, temos aqui o Ciclope e o Strider. Quinta camada, Homem-Aranha e Mega Man. Lembrando que esse daqui faz parte da moldura, então ele está acima de todos. Então esse daqui também ficaria acima. Mesma coisa que eu colocaria acima é essa parte azul aqui. Não essa, mas essa daqui sim. Porque essa daqui ela tá realmente, claramente por cima de todos, né? E essa daqui ó, tá por trás de todos, olha só. Ela passa atrás do Homem-Aranha. Então ficaria vários efeitos 3D nessa imagem aqui, um quadro muito bem trabalhado, com uma imagem muito boa de se trabalhar, excelente, cheia de efeitos bacanas aqui para você poder fazer, e é uma imagem que claramente está em 3D, só que a gente não treinou a nossa mente para ficar em 3D, então é por isso que a gente tem muita dúvida, né? As pessoas acontece que tem muita dúvida. Depois desse vídeo aqui, dessa aula, você não vai ter mais essa dúvida. E outra,
você acaba treinando realmente a sua mente para ver as coisas. Quando você vê uma imagem, eu vejo uma imagem, eu já vou separando ela todinha na minha cabeça, sem cortar, sem nada. Então essa aula aqui é pra gente realmente tirar esse preconceito que a gente tem com o 3D, né? Ou então não enxergar, esse bloqueio seria o ideal de se falar, né? Tirar esse bloqueio que a gente tem pra ver uma imagem em 3D e que é uma coisa só de treinamento, de prática realmente, porque umas imagens claramente você vê, tipo uma imagem minimalista, claramente você vê que aquele personagem, que seja ali a arte que esteja ali, você vê claramente que está por cima do efeito ali, né? Mas uma arte que desse jeito aqui, as pessoas geralmente teriam mais dificuldades para enxergar isso em 3D. Então por isso que essa aula aqui é bastante importante, para você ter essa percepção do 3D, que é uma coisa realmente de treinamento, uma coisa simples e que depois começa a acontecer naturalmente. Então essa é a aula de hoje. Se você gostou dessa aula, clica no link que está na bio, tem o curso completo lá, você vai encontrar o curso completo. Lá eu vou te ensinar a pintura, a impressão, a fazer o efeito 3D. Eu vou te ensinar do zero ao avançado. Você vai completar o curso todinho, vai estar saindo fazendo os quadros 3D para presente, para renda extra, para trabalhar com os quadros. Então se você gostou dessa aula, clica no link que está na bio do perfil e acompanhe as outras aulas aí também, se for do seu interesse, que eu acho que vai ser bem bacana também. Tá ok? Essa é a aula de hoje e até mais. Tchau!